Qual é o seu sonho? O que você pensa alcançar? Você quer ser notável? E se eu te disser que tem um caminho para isso, e esse caminho, ele não é impossível, ele não é difícil, até porque eu também estou nesse caminho, estudando muito, estudando neurociência, estudando outras matérias importantes para ter essa comunicação com vocês e junto com vocês ir para o processo de chegar a ser uma pessoa notável. E notável para quê? Notável para que você tenha um brilho, uma relevância para o que você quer conquistar. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Elvis Mendes, conhecido como Elvis Mindset. Sou fisiologista, estudante de neurociência e venho com vocês através disso querer trilhar esse caminho da notoriedade, ou seja, ser notável, ser uma pessoa incrível, uma pessoa relevante, para que aonde quer que você vá, você não passe desapercebido. Aliás, quem gosta de passar desapercebido? Muito tempo da minha vida eu parei, parecia um parasita, eu não queria mais se relacionar com ninguém, não queria conversar com ninguém, porque eu fui em algum momento frustrado. E aí eu falo para vocês sobre frustração. Frustração é bem interessante. Eu estava lendo um livro que chama Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleon Hill, e ele fala uma coisa muito interessante sobre frustração. Frustração é nada mais do que um pensamento positivo. Como assim? Isso mesmo. Você tem um pensamento positivo, ou seja, você quer algo legal na sua vida, só que o mundo frustra isso, o mundo te nega isso e acaba não acontecendo da forma que você gostaria. E isso, esse pensamento positivo, esse desejo positivo, ele se transforma, isso é muito legal. Ele se transforma na palavra frustração. Então é isso que nós criamos, não é o mundo que cria a frustração. Somos nós que criamos frustrações dentro de nós. E a minha vontade aqui e o meu desafio, a minha missão é destravar essas emoções com vocês. É criar um caminho através da gestão das emoções para que vocês compreendam que tudo que é criado negativamente, ele é criado pela sua decisão. Todas as decisões são suas, são minhas. Em algum momento eu me frustrei, ou seja, algum pedido, desejo que eu tinha não foi atendido. E eu até me lembro, eu participava de um núcleo, eu tinha muita vontade de trabalhar com pessoas, trabalhar com gestão de emoções e apresentei esse projeto onde eu estava. Bom, o que aconteceu? A pessoa olhou, falou muito legal e colocou na gaveta. Isso me gerou uma frustração muito grande. E essa frustração dominou o meu ser. Dali para frente, eu comecei a me interiorizar. Por mais que eu queria caminhar, era uma força muito maior que a minha. E depois eu fui entendendo que essa força, toda essa negatividade, foi a vibração que eu comecei a construir no meu campo vibracional. Na física quântica é estudado as vibrações feitas pelas suas emoções. Então aquilo que você pensa, junto com aquilo que você sente, se eles estiverem em coerência, você cria um campo vibracional. E nesse estado foi que aconteceu comigo. Eu entrei num campo vibracional com vibrações baixas. Então, lá naquela vibração nós temos medo, temos vergonha, temos tristeza, culpa. Então tem várias vibrações menores, chamadas vibrações negativas, que se a gente se manter por muito tempo lá, isso começa a mudar o nosso ser, o nosso comportamento, a nossa visão de mundo. E a visão de mundo é a perspectiva. Sem perspectiva, você não tem esperança. Sem esperança, você para. E isso pode ocasionar uma depressão, ocasionar um problema maior. E quem quer um problema maior? E eu falo para vocês, eu nesse momento entrei nessas vibrações por um determinado tempo e percebi que eu estava à beira
sim, de entrar numa depressão, se é que eu não entrei, porque eu acabei não procurando, que é um grande erro, um psicólogo. Confesso para vocês, vocês começarem a se sentir muitos dias triste e não entendendo o porquê dessa emoção, querendo combater ela e não conseguindo, não se calem. Conversem com alguém, procurem um psicólogo. Não é loucos que procuram psicólogos. Eles estão aí para conversar com você e mostrar o caminho que você mesmo vai achar dentro de você a resposta e a saída para aquele problema. Porque todo ser humano, uma coisa que eu aprendi com o tempo, todo o ser humano nasceu para socializar e é por isso que nós precisamos uns dos outros. Você percebeu? Todo mundo que faz psicologia precisa de um psicólogo? É porque somos seres humanos. Uma coisa é eu estar aqui como mentor falando com vocês, dando sugestões, treinamento, mentoria, dando um caminho. E outra coisa, eu gerir as minhas emoções. Então, para que eu possa gerir as minhas emoções, eu preciso, sim, eu preciso muito de alguém me acompanhando. Para quê? Para que eu possa entender através de alguém me ajudando no caminho. Porque quem está de fora, isso é muito importante, que essa pessoa que está de fora, ela é neutra. Então ela consegue ficar dentro da razão pura. Quem está dentro da situação não consegue ficar dentro da razão pura. Ela automaticamente é coberto das emoções. Bom, eu vou já dar primeiro spoiler para vocês, tá? Isso vai ter no curso posterior, agora não é intenção de curso de nada, é compartilhar com vocês mesmo e também ficar predisposto a qualquer pergunta no chat, qualquer pergunta em mensagens eu responder para poder ajudar com todos os meus estudos. É muito importante entender que mesmo que você queira muito uma coisa, o pessoal fala sobre pensamento positivo, desejos, isso é muito bom. Mas se for só o seu pensamento, ele tem a responsabilidade, segundo a ciência, de apenas 5% para realizar aquele seu sonho, mesmo você sendo positivo. Olha que legal. Isso tem um grande porquê. Porque nós temos neurônios na cabeça, no cérebro, na mente, certo? Só que no coração nós temos 5.000 vezes mais processos neurais, terminações neurais no coração. Então é por isso que é tão difícil você lutar contra uma vontade. É tão difícil você lutar contra aquilo que o coração quer. O que você precisa é criar um caminho para que a gente consiga que o coração e a mente falem a mesma língua. E aí sim, meu amiguinho, minha amiguinha, nós conseguimos chegar a algum lugar. Bom, e quem não quer chegar a algum lugar? Eu quero, você quer. Eu estou nesse caminho e compartilhando com vocês esse caminho. E eu quero muito, mas muito mesmo, deixa eu só arrumar aqui, que aqui é tudo ao vivo. E eu quero que vocês trilhem esse caminho comigo também. Ou seja, onde eu vou passar o que eu estou aprendendo, os meus ensinos, meu aprendizado, e a gente vai trocar figurinha, porque eu sei que vocês têm muita coisa. Uma das coisas que eu estou trazendo para vocês, que é o ser notável, ser notável, um ser incrível, um ser que é relevante, que as pessoas olham e param e querem te escutar, ou querem seus serviços, ou querem realmente aprender com você, e todo mundo tem isso, tá? Você não nasceu para ser um Zé Ninguém, você só não foi potencializado. É preciso lapidar esse diamante que é você. Então, ser notável é isso, você entender todo o potencial que você tem e que só falta isso para você conseguir alcançar patamares que você nunca imaginou. E eu também vou alcançar junto com vocês, pode ter certeza. Então, o Elvis Mindset tem essa missão memorável, uma missão de ser notável, ser incrível e que vocês sejam incríveis em qualquer situação, seja na sua família, seja no seu trabalho, no seu empreendimento, seja na vida comum, seja na forma de você ver a vida. E tudo isso faz você ser brilhante. E pessoas brilhantes
começam a vibrar positivamente, e você vibrando, você vai atrair pessoas com a mesma vibração que vão facilitar a sua vida. E assim aconteceu comigo, naquele momento que eu estava para baixo, graças a Deus, Deus me apresentou minha esposa maravilhosa e ela foi incrível, tá? Nessa minha reconstrução, mostrando o quanto de potencial eu tinha, o tanto que eu deveria me permitir, que é uma permissão primeiro, você precisa se permitir, me permitir ser o que eu deveria ser e perceber que eu era realmente uma pessoa merecedora de ser quem eu sou e merecedora de alcançar os meus sonhos e os meus desejos. E isso que eu quero com vocês, que vocês alcancem sonhos, desejos, saber que você merece sim, saber que você é pertencente aonde você quer estar. Ninguém é maior que você, dinheiro não divide pessoas, não, caráter divide pessoas. Tanto que os grandes, os ricos, os milionários, eles se encantam não é pelo seu dinheiro, é pelo que você tem aqui. É pelo que você pode agregar, ou seja, é uma troca. As pessoas são trocas de sabedoria, certo? É uma agregação. As pessoas acreditam que só pessoas ricas se interessam por pessoas ricas. Não. É uma agregação, você precisa entender isso. E aí você vibra isso. Claro que você tem que mudar alguns comportamentos, que eu vou falar ao decorrer do tempo sobre comportamento, sobre comunicação, tá? E aí, com isso, eu consegui sair desse problema. Eu virei vítima. E todo mundo que se vira vítima, tá? Acaba entrando num círculo vibracional negativo e fica lá. E aí tudo é um problema, as pessoas são um problema, todo mundo é um problema na vida, a pessoa é uma vítima, todo mundo atrapalha o crescimento e, na verdade, o seu crescimento depende de você mesmo e como você vê o mundo. Até porque o mundo, o que eu aprendi, ele vai continuar girando. O mundo, ele gira sem você querer. Então, você tem que se adaptar a esses giros da melhor forma que faça que você não perca a sua identidade. E aí eu resgatei a minha identidade, comecei a vibrar positivamente, comecei a estudar mais em busca de uma saída para isso. E aí, com isso, eu criei o meu método, o Ser Notável. Então nós precisamos agora criar uma grande comunidade para falar sobre gestão de emoções, para falar sobre ser notável, e eu conto com vocês com certeza. Então o primeiro princípio que eu deixo para vocês aqui, nessa saga que eu falei um pouco de mim, é ser notável. É primeiro merecer, mas o mérito não é de alguém para você, é de você para você. Você entender que você merece sim, merece ser notável, merece ser incrível, merece ser fantástico. Você merece. Então, acredite nisso e coloca nos comentários aí, eu mereço. E deixe qualquer comentário falando o que vocês acharam, ou tipos de temas que eu posso trazer, e eu vou começar nessa saga com vocês. Grande abraço, eu, Elvis Mindset, estou com vocês agora aqui, e fique comigo para mais vídeos.